O punho cerrado do meu pai acertou em cheio o maxilar de Manuel, o vizinho que ele odiava há décadas. O som do impacto ecoou pela rua estreita da aldeia enquanto Tiago, filho de Manuel, me segurava para que eu não interviesse. Mas quando Manuel, com o lábio partido e sangue escorrendo, sussurrou algo ao ouvido do meu pai, João ficou paralisado, os olhos arregalados de terror, incapaz de pronunciar uma única palavra. A aldeia de São Lourenço, no coração do Minho, era um lugar onde o tempo parecia parado entre vinhas, antigas casas de granito e a igreja que dominava a praça. Eu, André, tinha 24 anos e vivia ainda com o meu pai viúvo desde que a minha mãe morrera há 5 anos de um cancro que nos deixou sem forças. O meu pai João era um homem de 56 anos, corpo marcado pelo trabalho na construção, reformado, agora passava os dias a queixar-se de tudo o que mudara no mundo. Manuel, o vizinho da casa ao lado, era o alvo principal do seu ódio. Há 30 anos tinham sido amigos inseparáveis, mas algo quebrara essa amizade e o meu pai nunca explicara o motivo, apenas repetia que Manuel era uma vergonha, uma influência má para a aldeia, porque vivia abertamente a sua vida como homem gay depois do divórcio e criara o filho Tiago sozinho com orgulho. Naquela tarde de outono o ar cheirava a terra molhada e folhas caídas. Eu tinha saído cedo para ajudar no café da praça onde trabalhava meio período enquanto terminava o curso de contabilidade à distância. Tiago esperava-me no caminho do rio como sempre fazíamos há quase 2 anos. O nosso amor começara devagar, um olhar prolongado no mercado, uma conversa sobre livros na feira, uma tarde em que nos escondemos na velha era abandonada. Tiago era 2 anos mais velho que eu, forte, tranquilo, com olhos castanhos que me faziam sentir visto pela primeira vez na vida. Com ele eu não precisava fingir. Em casa era diferente. O meu pai esperava que eu arranjasse uma namorada da igreja, casasse, tivesse filhos, continuasse o nome da família. Cada jantar era uma tortura, com ele a perguntar por que não saía com a filha do padeiro ou porque passava tanto tempo sozinho. Eu mentia, sorria e carregava o peso no peito como uma pedra. Quando regressei a casa naquela noite, o meu pai estava à porta com o rosto vermelho. Tinha visto-me chegar do lado da casa de Manuel. Acusou-me de andar com más companhias, de estar a deixar-me influenciar. Eu neguei, mas a voz tremia. Ele gritou que ia resolver o assunto de uma vez por todas e saiu porta fora em direção à casa ao lado. Eu corri atrás dele, o coração a bater descontrolado. Cheguei a tempo de ver o meu pai a agarrar Manuel pela camisa e a dar-lhe o primeiro soco. Tiago tentou separar os dois, mas o meu pai era forte, da vida dura. Os vizinhos começaram a aparecer às janelas murmurando. Eu gritei pai para, mas ele não ouvia. Só quando Manuel se levantou do chão, limpou o sangue e se aproximou do meu pai para dizer aquelas palavras baixinho foi que tudo parou. O meu pai ficou branco como a cal da parede. Os seus olhos encontraram os meus por um segundo e vi ali algo que nunca vira, medo puro e profundo. Ele recuou sem dizer nada, entrou em casa e trancou-se no quarto. A aldeia inteira falava disso no dia seguinte. Eu passei a noite em claro no meu quarto, revivendo cada momento. O amor por Tiago era a única coisa verdadeira na minha vida, mas agora trazia consigo o preço da dor familiar. Como podia escolher entre o homem que me criara e o homem que me fazia sentir vivo? O meu pai sempre dissera que a família era sagrada, mas o seu ódio por Manuel parecia vir de um lugar mais escuro que simples preconceito. Eu não sabia ainda que a verdade que Manuel sussurrara iria mudar tudo para sempre. Na manhã seguinte o silêncio em casa era sufocante. O meu pai sentou-se à mesa do pequeno almoço sem olhar para mim. A sua mão tremia ao segurar a chávena de café. Eu tentei falar, mas ele levantou-se e saiu. Tiago mandou-me uma mensagem curta: temos de falar. Eu sabia que o confronto acabara de começar e que o preço das minhas escolhas estava apenas a ser cobrado. A vida na aldeia continuou, mas com olhares de lado e comentários sussurrados na mercearia. A minha tia telefonou a perguntar o que se passava. Eu menti, disse que fora um mal-entendido. No café os clientes comentavam o incidente como se fosse um escândalo de novela. Eu servia os cafés com o sorriso forçado enquanto por dentro me perguntava se valia a pena continuar a esconder-me. Tiago encontrou-me ao fim da tarde atrás da igreja. Abraçámo-nos por longos minutos sem palavras. Ele disse que o pai dele estava bem, mas preocupado comigo. Perguntei-lhe o que Manuel tinha dito ao meu pai, mas Tiago não sabia. Só que o meu pai saíra dali como se tivesse visto um fantasma. Naquele momento eu senti o peso da escolha. Ficar e tentar reconciliar-me com o pai, ou seguir o coração e perder a única família que me restava. O sol baixava por trás das montanhas e o frio do outono entrava nos ossos. Eu beijei Tiago com ternura, sabendo que cada toque era uma decisão que cobraria o seu preço. Os dias seguintes foram um inferno silencioso.
O meu pai mal falava, comia sozinho no quarto e saía cedo para o campo onde tinha um pequeno terreno de vinhas. Eu tentava manter a rotina e ir ao café estudar à noite, mas o ar em casa estava carregado de acusações não ditas. Uma noite ao jantar ele finalmente quebrou o silêncio. André, tu não percebes o que aquele homem representa. Ele destrói famílias. Eu quis perguntar porque o odiava tanto, mas a voz não saiu. Em vez disso menti e disse que não tinha nada com Tiago. O meu pai riu amargo e disse que vira nós juntos mais de uma vez. O seu rosto endureceu e ele bateu com o punho na mesa. Não vou permitir que o meu filho se torne como ele. A vergonha cairia sobre nós todos. Eu levantei-me e saí batendo a porta. No caminho para a casa de Tiago chorei pela primeira vez em anos. Tiago esperava-me com chá quente e um abraço que me fez sentir seguro. A casa dele era simples, mas cheia de livros e plantas. Manuel era um homem culto que trabalhara como professor antes de se reformar. Quando entrei, Manuel estava na sala com o lábio ainda inchado. Ele olhou para mim com compaixão e disse: André, o teu pai não é mau homem, só está perdido. Eu perguntei-lhe o que tinha sussurrado naquela noite, mas Manuel abanou a cabeça. Ainda não é o momento. Tiago e eu fomos para o quarto dele e falámos durante horas sobre o futuro. Ele queria que eu saísse de casa, que vivêssemos juntos em Braga, onde ele trabalhava como engenheiro. Eu tinha medo de perder o pai, de abandonar a aldeia onde crescera. O conflito interno rasgava-me. Amava Tiago com uma força que me assustava, mas o dever familiar, o respeito pelo homem que me criara sozinho depois da morte da mãe, pesava como chumbo. A pressão social aumentava. Na igreja no domingo o padre olhou para mim mais tempo do que o habitual. A minha tia veio visitar e perguntou diretamente se era verdade que eu andava com o filho de Manuel. Eu neguei, mas o rubor traiu-me. Ela avisou que o meu pai estava a sofrer, que a aldeia falava e que eu tinha de escolher o caminho certo. Quando saiu, chorei no quarto. Tiago mandou mensagem perguntando como estava. Respondi que o amava, mas que não sabia se aguentava o preço. Ele veio ter comigo à noite escondido e ficámos horas sentados no banco atrás da eira a falar de sonhos. Ele contou-me como sofrera quando o pai saíra do armário anos atrás, como a mãe o levara embora, mas depois voltara para o pai, porque o amor verdadeiro não se apaga. As suas palavras davam-me força, mas também medo. No café, um cliente habitual, o Sr. António, que era amigo do meu pai, perguntou-me diretamente se era verdade o boato. Eu respondi que não era da conta de ninguém, mas ele insistiu, dizendo que o meu pai merecia melhor. Saí mais cedo aquele dia e caminhei até ao rio para pensar. Ali sentado na margem lembrei-me da infância, quando o meu pai me levava a pescar e me ensinava a ser homem forte, honesto. Agora esse homem via-me como uma decepção. O conflito moral era profundo. Era errado amar Tiago só porque a sociedade e o meu pai diziam que sim? Ou era eu egoísta por priorizar a felicidade pessoal? A noite caiu e eu regressei a casa. O meu pai estava na cozinha a lavar a louça. Não trocámos uma palavra, mas o silêncio gritava mais alto que qualquer discussão. Tiago e eu decidimos ser mais cuidadosos, mas o amor não se controla. Uma tarde roubámos um momento no bosque atrás da aldeia. Beijámo-nos com a urgência de quem sabe que o tempo é curto. Ele disse-me: André, escolhe-te a ti. Eu mereço ser feliz. Eu queria acreditar, mas a imagem do rosto do meu pai paralisado naquela noite não saía da cabeça. Quando cheguei a casa, o meu pai estava à espera. Tinha encontrado uma mensagem no meu telemóvel que eu esquecera no balcão. A raiva voltou. Ele gritou que eu era uma desgraça, que ia destruir tudo o que ele construíra. Eu gritei de volta que o amor não era escolha. Ele levantou a mão, mas parou a meio. Os olhos encheram-se de lágrimas que não caíram. Saiu de casa e foi para o terreno. Eu fiquei ali tremendo, sabendo que o confronto final estava próximo. O preço da minha verdade começava a cobrar-se em lágrimas não ditas e noções quebradas de família. A aldeia inteira parecia conspirar contra nós. Rumores corriam como vento nas vinhas. Alguém vira Tiago e eu no bosqueiro e contar ao meu tio, que por sua vez contara ao meu pai. A tensão em casa era insuportável. O meu pai parara de comer à mesa comigo. Comia de pé na cozinha e saía sem dizer adeus. Uma manhã encontrei o meu quarto revistado. Ele procurara provas. Encontrara uma carta que Tiago me escrevera e queimara na lareira. Eu confrontei-o: pai, por que fazes isto? Ele respondeu com voz rouca: porque não vou perder o meu filho para o mesmo erro que quase me destruiu.
Eu não entendi, mas o tom era de dor antiga. Tiago propôs que falássemos com Manuel juntos. Fomos à casa dele à noite. Manuel ouviu-nos em silêncio, depois disse que o meu pai precisava de enfrentar o passado. Não explicou mais. Tiago e eu passámos a noite a planejar. Eu decidiria contar tudo ao pai no dia seguinte. Mas o destino adiantou-se. Na manhã seguinte o meu pai foi à casa de Manuel armado com uma pá do terreno. Gritou na rua que Manuel destruíra a sua família. Os vizinhos saíram. Eu corri e cheguei a tempo de ver o meu pai a levantar a pá. Tiago colocou-se à frente do pai. Pai, não. O meu pai hesitou. Manuel saiu e disse com calma: João, baixa isso. Nós precisamos de falar. O meu pai riu amargo e atacou. O soco acertou, mas Manuel não revidou. Em vez disso, agarrou o braço do meu pai e sussurrou de novo as mesmas palavras de dias antes. Teu filho não é o problema. Nós é que fomos o problema há 30 anos. O meu pai largou a pá. O rosto perdeu a cor. Recuou tropeçando nas pedras da rua. Olhou para mim, depois para Manuel e para Tiago. A boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Ficou ali parado como estátua enquanto a aldeia observava. Eu aproximei-me. Pai, o que se passa? Ele virou-se e correu para casa, batendo a porta com força. Manuel olhou para mim com pena. André, o teu pai e eu fomos mais que amigos quando éramos jovens. Ele escolheu o caminho da família e eu o da verdade. O ódio dele por mim é ódio por si próprio. Tiago abraçou-me enquanto eu processava as palavras. O meu pai reprimira o seu amor por Manuel, casara com a minha mãe, tivera-me enterrar a tudo. Agora via o filho a viver o que ele negara. O resto do dia foi caos. O meu tio veio repreender-me. A minha tia chorou dizendo que a família estava destruída. Eu sentei-me no quarto e chorei por todas as noites em que o meu pai me ensinara a ser homem sem nunca se permitir ser ele próprio. Tiago ficou comigo até tarde. Falámos sobre perdão, sobre escolhas. Eu decidira que não ia abandonar o amor, mas também não ia abandonar o pai. O preço era viver entre dois mundos. À noite o meu pai saiu do quarto pela primeira vez. Sentou-se na sala escura sem acender a luz. Eu aproximei-me. Pai, fala comigo. Ele olhou para o chão e sussurrou pela primeira vez em dias: não posso. A voz quebrou-se. Eu vi o homem forte reduzido a silêncio pela própria verdade. O silêncio do meu pai durou semanas. Ele ia para o terreno, passava o dia lá e voltava ao anoitecer. Não comia conosco, não respondia ao telefone. A mãe da aldeia veio visitar preocupada, mas ele fechava a porta. Eu tentava falar, mas ele evitava o meu olhar. Tiago e Manuel apoiavam-me, mas eu sentia-me dividido. Uma parte de mim queria gritar com o pai por anos de preconceito, outra queria abraçá-lo por estar a sofrer tanto. O conflito interno consumia-me. Era certo confrontá-lo ou devia respeitar o seu silêncio? Uma tarde fui ao terreno. Encontrei o meu pai sentado numa pedra a olhar para o rio. Sentei-me ao lado. Pai, eu sei o que Manuel te disse. Ele não reagiu. Eu continuei: eu amo o Tiago. Não é escolha, é quem eu sou. O mesmo que tu sentiste um dia. Ele virou-se lentamente, os olhos vermelhos. Não tens o direito de falar do que eu senti. Eu sacrifiquei tudo por ti, pela tua mãe, pela família. E agora tu jogas isso na minha cara. A voz dele era baixa, mas carregada de dor. Eu respondi: mas o sacrifício não te fez feliz. Olha para ti. Ele levantou-se e afastou-se. Eu fiquei ali com o vento frio a bater no rosto. O preço do meu amor era ver o homem que me criara a quebrar-se. Tiago propôs que nos mudássemos temporariamente para Braga. Eu recusei. Não ia fugir. A mãe da igreja organizou uma reunião para falar de valores familiares. Eu não fui, mas o meu pai foi. Voltou mais calado ainda. No dia seguinte encontrou-me na cozinha. Disse com esforço: eu não te odeio, André. Mas não sei como viver com isto. Eu abracei-o pela primeira vez em meses. Ele não retribuiu, mas também não se afastou. O progresso era pequeno, mas real. Manuel veio visitar uma noite. O meu pai não o expulsou. Sentaram-se na sala e falaram em voz baixa durante horas.
Eu não ouvi tudo, mas vi o meu pai chorar pela primeira vez. A traição veio de dentro. O meu tio contou à aldeia inteira a história do passado do meu pai. Os comentários pioraram. Alguém pichou palavras feias na porta de Manuel. Tiago e eu limpámos juntos. Eu decidi enfrentar a aldeia. Fui à praça e disse em voz alta que o amor não era pecado. Alguns aplaudiram, outros viraram a cara. O preço social era alto, mas eu sentia-me livre. O meu pai ouviu falar e não disse nada. O silêncio dele agora era diferente, menos raiva, mais reflexão. Meses passaram. O meu pai começou a falar de novo, frases curtas mas presentes. Aceitou que Tiago viesse jantar uma vez. A tensão estava lá, mas não explodiu. Manuel e ele nunca mais foram amigos como antes, mas o ódio desaparecera. Eu e Tiago vivíamos o nosso amor com mais liberdade, embora ainda escondidos em certos momentos. A minha tia reconciliou-se conosco devagar. A aldeia dividiu-se, alguns aceitaram, outros não. Eu escolhi ficar e lutar pelo espaço. O preço foi a distância temporária com alguns familiares, mas o ganho foi a autenticidade. Uma noite o meu pai chamou-me à sala. Sentou-se comigo e disse baixinho: eu tive medo, André. Medo de ser quem era. Perdi anos por causa disso. Não quero que tu percas os teus. Não te prometo que vou entender tudo, mas vou tentar. Eu chorei e ele pousou a mão no meu ombro. Tiago juntou-se a nós mais tarde. Falámos até tarde sobre o passado e o futuro. O meu pai não voltou a ser o mesmo, mas o silêncio dera lugar a uma paz frágil. Manuel contou-me em privado que o meu pai lhe pedira desculpa em privado. O círculo fechara-se. Eu olhei para Tiago ao meu lado no banco do rio e senti que valera a pena cada lágrima, cada confronto. O amor pedira sacrifícios, mas devolvera-me a mim próprio. O meu pai ainda ia à igreja, ainda tinha as suas crenças, mas já não as usava como arma. Será que o pai tinha o direito de odiar durante anos para proteger a sua própria dor, ou a verdade revelada justifica que ele finalmente se cale e deixe o filho viver o amor que ele próprio negou a si mesmo?